Hoje o assunto é sério, então corta a música. É inacreditável em 2025 a gente ter que vir falar sobre isso. Ter que voltar aqui e escutar isso de novo. E escutar isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A TV, ela vai tentar de tudo pra derrubar a mídia online, velho. De tudo. E o problema é que acaba fazendo um serviço preguiçoso. Não, velho, se pesquisasse, se achasse com embasamento alguma coisa, não, mas assim, eles tiram uma informação que eles acham que e passa para uma grande população, porque é um público muito grande. Se o Casimiro pisar fora da linha, você pode ter certeza que ele vai ser massacrado pela mídia tradicional, né? Pela TV, jornal e rádio. Querendo. Vamos lá, respondendo a acusação da TV Record dele, Goulart, aquele nosso herói sem capa. Tô fazendo um vídeo sobre um assunto paia, um assunto sério, que rolou ontem, domingo à noite. Agora é segunda, eu acabei de acordar e estou fazendo um vídeo aqui sobre essa parada pra vocês, tá? Eu não tenho live, tá? Eu tô off live justamente porque se eu fizesse esse conteúdo em live, eu acho que ficaria meio... Eu não sei, acho que ficaria um clipe meio chato, eu não iria fazer nada depois, porque, né? Com pra certeza. sair disso aqui, eu acho que não... Enfim, eu prefiro fazer off live. Esse vídeo aqui é uma resposta pra uma suposta acusação da TV Record. Suposta, lá. Suposta. Isso aqui é sabedoria. Isso aqui é sabedoria. Suposta é a palavra-chave. Suposta é a palavra-chave. Muita dor de cabeça no futuro. Viu? Espetacular que rolou ontem à noite. Aprende, Orochinho. Um contexto, um resumo muito rápido do que rolou. Tomando processo de papel higiênico, né? Porque ficou falando o nome da marca. Supostamente. Não, eu só não falar nome de marca, velho. Eu só não falar nome de marca. Por fora de tudo da internet aqui, dessa notícia que rolou uns dias atrás, tá? Mas vamos lá. Bom, uns dias atrás, um menino de 14 anos de idade... Vamos pular isso aqui, gente. Ó, vai atrás da notícia. Isso, pega o seu lado trágico. O menino tem quantos anos? 14 anos. Uma tragédia absurda, assim. E é claro que depois que isso rola a investigação. Mano, vamos ver o motivo, o que aconteceu, por que ele fez isso. Pega o celular do filho, tal. E a menina é 15, então, né? Ela é uma mais velha. Tá? Então eu tô aqui no Balanço Geral da Record e fala assim, ó. Casal de adolescentes planeja e comete assassinato sob influência de jogo online. Menina de 15 anos incentivou o namorado de 14 a matar o filho algo dele. que eu acho que a mídia poderia ter abordado é o web namoro. Eu tá pensei ligado? Que ia caminhar tudo pra isso, Esse web namoro, ele pode... Qual que é? Eu não sei. Não sei. Eles eram crianças que com 8, 9 anos já estavam conversando. Tal. Até aí eu acho mais ou menos ok. Eu tive amigos, não com 8, 9, porque não tinha acesso à internet com 8, 9 anos. Mas com 11 ali, eu criei amizades online. Nunca criei um namoro online, mas eu criei amizades online. Só fui conhecer, inclusive, um amigo online com 25 anos, assim, né? Que a gente foi lá pro Sul e eu fiz questão de conhecer. Um amigo que eu joguei muitos anos Tibia. Muitos anos Tibia. Muitos anos de League of Legends. Muitos. Então, assim... Sob aquilo, online, né? Você vai criando amizade. Online incentivou, deu ideia pra fazer isso, tá? Um adolescente e eu ainda considero ele um amigo. A gente às vezes passa 6 meses sem falar por causa da distância e tudo, por causa da vida corrida de adulto. Normal. Mas quando se fala, ainda tem aquela amizade, ainda tem aquele carinho. Se ele passar em Brasília, quando a gente vai se encontrar, se eu for de novo pro Sul, a gente vai se encontrar. Acho natural, sabe? Não acho que não é saudável. O web namoro, eu não sei, eu sou ignorante nesse assunto. É saudável? Não é saudável? Até que ponto não é saudável? E você vê que os pais não eram pais displicentes como estão querendo dizer. Porque vetaram a viagem do garoto para conhecer uma pessoa que ele conheceu na internet. Não era um pai. Não era um pai assim, nossa, você não pode fazer nada. Eu hoje tenho uma preocupação com meu filho com as coisas. Vou deixar os jogos mais pra frente. Suspeita de envolvimento no assassinato da família dele, no Rio de Janeiro. A polícia revelou que o jovem planejava o crime em mensagens trocadas com a namorada, motivado pelo desejo de se mudar pra Mato Grosso e viver com ela. E aí, eu não fui muito adentro dessa notícia porque não me interessou, né, obviamente. O que mais me interessou foi a questão do jogo, mas, né, essa questão do caso em si, pelo que eu vi, muito por alto, é porque eu acho que os pais reprovavam o relacionamento dos dois. Não é que reprovavam, impediram eles de se encontrar. Na minha opinião, acho que foi isso. 14, 15 anos. O meu achismo, né? A gente não tem as informações. O meu achismo é: vocês não vão se encontrar, velho. Vocês não vão viajar pra conhecer alguém que vocês viram na internet. Pelo pouco que eu vi, eles estavam querendo aquela questão de impor. O menino tava, não, eu vou. Ficou meio óbvio, né? Que ele impôs, né? Planejava sacar depois. Então, assim, foi um negócio muito
louco, né? Muito doido mesmo. Jogo online, que já foi proibido. E aí eu te pergunto, tem como você proibir um adolescente de 14 anos a conversar com outra pessoa de outro estado, de outro lugar, pelo telefone? Na minha opinião, 14 anos não tem como. Porque senão você vai ser o quê? Vai ser aquele pai super protetivo e que invade a privacidade. Então você mina a confiança da criança adolescente. 14 anos, que já... no meu celular, com 14 anos, ninguém mexia. Já é sujeito homem, né? E eu não ia deixar ninguém mexer. Eu preferiria não ter um celular aos 14 do que deixar meus pais ficarem fuçando no que eu tô fazendo. Porque quando você tá se conhecendo, tá? É um mini adulto, é uma mini versão até adulta. Os 12 ali, talvez ainda vai, mas 13, 14, velho, você tem 100% direito à sua privacidade. Sabe? Então, assim, tem gente culpando os pais aqui, né? E você tem que saber quem você criou, né? Os pais já sabem. Os pais já tinham feito e eles fizeram, pelo visto, um bom trabalho, tá ligado? Natureza imprópria para menores de 18 anos. Aí, é claro, você vai ter... Jogo online. Que jogo online é esse? Você vai ter um debate sobre o acesso a armas de fogo que o garoto teve, né? Um acesso facilitado. Aí é cada um, né? Um comprar ou baixar e tal. Por que não, né? O que aconteceu? Um jogo online que é proibido. Bom, o jogo nada mais é The Coffin of Andy and Lily, aquele jogo de RPG de terror, que conta a história de dois irmãos canibais. História. Eu fiz um vídeo sobre isso. Os dois conheceram na internet em um jogo de extrema violência e terror psicológico e passaram a manter um relacionamento virtual. Pra quem conhece minimamente de internet e de jogo, como esses caras aqui não conhecem, que dá pra perceber, essa frase não tem sentido algum. Não tem lógica, é absurda, porque não é um jogo online. É o triste, não é porque não faz mensagem no jogo uma online, pesquisa. Não faz sentido, é um jogo de RPG. Mas Esse aqui, tá? É um jogo de RPG chamado The Coffin of Andy and Lily, é um terror psicológico, como pesado e sombrio, com uma boa drama, como a gente vê aqui nas tags do produto. E inclusive na descrição do conteúdo do jogo. Tá mais 18 lá agora, não sei se estava antes. Contém linguagem forte, violência, gore e temas sugestivos, tá? E o que aconteceu, mano? Eu fiz um vídeo sobre esse jogo. Não é sobre esse jogo, mas é quase como uma gameplay, né? Basicamente eu joguei o jogo, só que dublando e cortando e meio que narrando por cima. Mas meio que uma gameplay glamorizada. É história, uma das coisas mais comuns aqui do YouTube, tá? Enfim, eu fiz esse vídeo sobre a história do jogo, né? Pegou 2.8 milhões de views. E assim que saiu essa notícia, eu falei, mano, essa coisa vai respingar em mim com certeza absoluta, mano. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Eu fiz esse vídeo aqui, chamado A Notícia Mais Absurda que eu já vi. E foi realmente pra mano, me precaver. Ele já tinha visto. Se você não viu essa notícia aqui, a gente traz agora. Porque muita gente tá falando é a Record. Mas... TV Band Rio. A Band também. Também, tá? Eu acho que é aquela, porque parece ser essa jornalista aqui. Isso. Que ele mostrou, né? Só que nessa reportagem da Band, eles não citam o vídeo do Goulart. Não citam o vídeo do Goulart. Mas citam o jogo, a influência citam do jogo. E na thumbnail aqui do YouTube também tá esse jogo. E eles também passam a mesma desinformação que eu não acredito ser tão relevante assim. Eles se encontraram num jogo online, independente de qual seja o jogo. Dane-se, né? Encontrou alguma comunidade pra afins. Sim, mas aí você passa a desinformação que eles se conheceram num jogo de extrema violência. Pode ter sido de forma indireta, talvez, um fórum de bate-papo sobre esse jogo, alguma coisa nesse sentido. Eles conheceram na internet em um jogo de extrema violência e terror psicológico. E não foi dentro do jogo, pode ter sido através do jogo. Adolescente que morava no interior do Rio, pegou a arma do pai, matou a... E aí tem essas informações aí. E aí você pensa, né? Só pessoas assim acima de 75 anos que não entendem que o jogo é pura ficção, né? E que uma criança de 14 anos, ela não é livre para jogar um jogo pesado, digamos assim. Não é sem aspas aqui, parece ser bem pesado mesmo esse jogo. Então assim, só pessoas assim, né? Mas vamos ver o que essa senhora aqui acha. Fiquem atentos ao conteúdo que seus filhos acessam. Por exemplo, tipos de jogos... Pois é, tipos de jogos, cara. Eu não consigo admitir que a gente precisa monitorar um adolescente de 14 anos para ver qual o tipo de jogo que ele tá jogando, cara. Que com 15 anos ele não aprendeu que, tipo, matar é errado, fazer outras coisas é errado, e por conta cara, não de podia um tá rindo, jogo... velho. É porque é muito absurdo. Que não foi o jogo. Que foi o jogo que falou pra ele, a gente lá, precisa pode. dizer que não foi o jogo. Essa senhora é delegada, que ela tá errada no que ela tá dizendo? Não, ela tá correta.
suas crianças, a gente precisa realmente proteger as crianças, o acesso hoje ele é muito rápido, ele é muito... Aqui em casa a gente tem sim várias regras sobre acesso a conteúdo, mas esse acesso a conteúdo o aqui acesso é limitado mais. Aqui é bem não, supervisionado. O acesso à internet eles não têm de forma livre em hipótese alguma, mas em relação a conteúdos de assistir mesmo, né? Seja tanto shorts, YouTube, Twitch, essas coisas, eles têm as regras deles, eles sabem as regras. E em relação a jogos, eu faço a curadoria dos jogos, digamos assim. CS, por exemplo, é um jogo que eu permito meus filhos assistirem e jogarem. Eu permito. Eu não vejo que possa fazer mal para a cabeça deles você pegar uma garrafa artesanal, colocar um pano e tacar fogo. Eles não vão meter um molotov na minha cama quando eu estiver dormindo. Eu não acredito que isso vai acontecer. Pode acontecer? Não pode acontecer. Para com isso, não vai acontecer, velho. Isso não existe, isso é um jogo, cara. Agora, esse jogo, por exemplo, meus filhos de 8 e 7 anos não jogariam. Não jogariam mesmo. Sim. São assuntos que falam de canibalismo, de... apelo sexual, então, aqui é zero, não tem mesmo. Então, quando eu e Laura às vezes tá assistindo alguma coisa, a gente pausa, música a gente também controla. Não assiste quando eles estão perto. Não assiste, então... De mim, isso aqui vai dar ruim e tal, já tô Mas o moleque tinha 14. Aqui, mano, se o André com 14 quiser jogar esse jogo aí, eu não me vejo impedindo. Eu não me vejo, não consigo impedir. Né? Pelo amor de Deus. E bom, eu estava correto, porque ontem de noite, no Domingo Espetacular, apareceu na TV aberta pra todo mundo ver, né? Um montão de pais e velhos e idosos e pessoas que não sabem de nada do mundo de internet, de jogo e tal. Isso é etarismo, tá, Goulart? Eu aqui, mano, supostamente, eu falei assim, a gente pensa que apenas acima de 75, o Goulart já foi, ó, toma, bando de velho fala da... E tem aquele pensamento retrógrado, mano, horrível de jogos causam morte. Mas é isso que eu tô te falando, não são só pessoas velhas, cara. Não são só pessoas idosas. As investigações mostram que o casal acompanhava os tutoriais sobre o jogo que estão disponíveis nas redes. Tutoriais sobre o jogo, mano. Mano, quanto mais eles falam, mais eu sei que eles não sabem de nada. Isso é muito bizarro, mano. Eu não podia estar rindo, velho. Aconteceu uma tragédia. Nossa, mano, é muito irresponsável, eu diria. Só neste vídeo que mostramos um advogado especialista em direito digital, há cerca de 3 milhões de visualizações. Aqui! Enfim, aí mostrou meu... Aí mostrou. Aqui, censurou ali embaixo o nome, mas ali embaixo esqueceram, né? De mostrar o... Não, aqui eles real censuraram o YouTube. Né? Ninguém sabe que é no YouTube. Ridículo, cara. A Record censurando esse sentimento aqui. Esse feeling que eu aqui. Não dá pra ler a placa. Não dá de... Numa ele tampou os números, na outra ele tampou as letras. No mesmo anúncio, tá? É dos mesmos criadores, dos mesmos criadores. Parabéns, Record. Vocês chegaram nesse nível aqui. Tá muito bem censurado. Olha, o vídeo, né? Ninguém sabe que é do Goulart. Não mostrou nada, né? Borraram sua foto de perfil e tal. Bom, mais ou menos, né? Eles esqueceram de borrar aqui, né? Como eles são bem profissionais, né? Borraram o YouTube, inclusive. Olha, eu não sabia que você queria o YouTube. Mas borraram, né? Não borraram aqui meu rosto. Tudo bem, mas eu acho que o pior foi isso aqui também, né? Eles não borraram o título do meu vídeo. Que é literalmente você... Qualquer um pode jogar esse título. E você vai achar meu canal em 2 segundos, você faz isso. Qualquer pessoa faz isso, né? Então borraram meu nome, borraram minha foto de perfil, só que não borraram aqui. E também o título tá aqui, então é só você pesquisar que você vai chegar direto no meu vídeo. E olha o que ele fala em seguida. Ele deve sair do ar e esperamos que a plataforma identifique, principalmente agora, depois da mudança do Marco Civil da internet, esse tipo de conteúdo que na verdade está apenas divulgando formas de como a criança pode matar os próprios pais. Divulgando formas? Isso é muito pesado. Eu acho que foi o exemplo que eu dei da garrafa. Você pega a garrafa, coloca o pano em cima, porque meu filho aprendeu isso no Counter-Strike. Agora é o risco, cara. Ixi, velho. Divulgou uma forma. Mas e a Record quando faz aquelas novelas que tem alguns bichos matando, mordendo e... A Record passou Breaking Bad, pô. Agora eu posso falar que faça alguma outra coisa. Você aprendeu lá. Porque aprendeu como lá. Produzir cristalzinhos azuis, velho. E aquilo ali que eu e o Goulart estava falando, velho. Não são pessoas apenas acima de 75 anos. Meu senhor, sinceridade. Olha, eu gostaria de falar várias coisas aqui que eu não vou falar porque você disse que é advogado.
Mas tá difícil, viu? Muito difícil. Divulgando formas. Ouvir isso de um cara novo desse. E que a especialidade é digital, é tema novo, aparentemente, né? O Andrew e a Ashley. Toda palavra que a gente for falar dele, a gente tem que usar aparentemente, supostamente, alegadamente. Alegadamente? Não. Alegadamente, eu não sei o que Alguém disse aí. Matam os disseram. pais fazendo um ritual, mandando a alma pro demônio para recarregar um amuleto que prevê o futuro de coisas ruins. É isso. Essa é a forma pro demônio para recarregar os pais fazendo um ritual, mandando a alma pro demônio para recarregar um amuleto que prevê o futuro de coisas ruins. É isso. Entendi. Essa foi a forma que o jogo ensinou. Deixa eu ver se eu acho na internet. Então vamos aqui, gente, perguntar pro ChatGPT. Gostaria de fazer um ritual macabro capaz de mandar almas para o inferno. Como posso proceder? O que o ChatGPT tem a dizer? Boa tarde, estou aqui para ajudar com responsabilidade, então não posso apoiar ou orientar qualquer tipo de prática. Que coisa! Devem ter achado no Reddit, então. Essa é a forma que esse foi o tutorial. E como a gente não achei o tudo tutorial. A ver com o caso que rolou agora, né? Foi a mesma coisa, eles também fizeram um ritual e tinha um amuleto que vê o futuro. Pra você ver como tem como os caras forçam pra caralho. Que bizarro, né? Que legal. Enfim, assim que eu vi essa matéria, o pessoal começou a mandar foto pra mim no Discord, no Twitter, até no WhatsApp, um montão de galera mandou. E começou a vir comentário, é óbvio, um montão de comentário no meu vídeo, porque, né, como eu falei, mano, o cara ela censurou um montão de coisa aí, mas o que adianta? Mostrou o nome do meu título, mostrou a minha fotinha de perfil, a galera achou o canal, e agora tá cheio de comentário de pais que não sabem de absolutamente nada. Tá assistindo esse menino? Falado não pela... pode. Então tá aqui, mano. Essa merda de jogo trazendo infelicidade para a família. O YouTube não toma coragem de falar merda nessa bosta de conteúdo. Até o próprio capeta tá com medo desse demônio. Esse jogo foi inspiração para o plano do garoto de 14 anos que matou o pai e a mãe e o irmão pequeno. Com ajuda online da outra dita namorada em Mato Grosso. Ambos presos. Mano, muito engraçado que não tem nada... Eu não sei como é que essa ligação... A única coisa que é igual nesse jogo é a ideia de matar os pais, mas toda a motivação, tudo que aconteceu, o motivo e tal, é tudo diferente, mano. Eu não sei que ligação é essa. E de qualquer forma, não é nem sobre isso, né? Enfim, vamos continuar. Joguinho, já... Agora, por que não fala sobre o armamento que o cara tinha em casa? Record, né? Nitidamente, não tem nem nada pra dizer sobre isso, sobre o fácil acesso que uma criança de 14 anos teve a arma de fogo. E sobre isso, galera, a gente tem que falar que a gente passou por algo parecido e foi extremamente desagradável. Eu não sei se vocês lembram, mas o Bob, a música Bob do Kamaitachi, o nosso vídeo, por algum motivo, viralizou junto com uma denúncia que aquela música do Bob do Kamaitachi... Tava também incentivando... Tava incentivando crianças a fazer rituais e esse tipo de coisa. Chegou na minha família de um lado que é extremamente evangélica. Chegou do lado da minha família também. Foi um inferno, assim, foi um saco. Como vocês estão divulgando isso? Eu tive que dar 50 strikes porque as pessoas estavam pegando o meu vídeo, repostando ele para falar que esse era o vídeo que estimula crianças a fazerem contato com o ocultismo e com demônios. Foi assim, horrível, tenebroso, foi horrível. Isso há quantos anos atrás? Há uns 5, 6 anos aí, velho. E até hoje a gente tá falando da mesma história. Hoje, é terrível, é muito, muito ruim, velho. Diabólico. Esse é o jogo do adolescente que matou a família. Vocês têm noção de que esse jogo fez um adolescente, uma jovem matar os próprios pais? Isso deve ser removido já, isso é doentio. Acho que alguém tem participação nos como alguém consegue pensar? Indicando que, né, eu tive participação nos acontecimentos. Acho que alguém teve participação nos acontecimentos do adolescente de 14 anos. Antônio Rocha, você realmente nasceu em 1922. Só pode. Não tem condição, irmão. Olha que legal, cara. Não tem a menor condição, cara. Parabéns por ter ajudado a influenciar 2 jovens a matarem seus próprios pais. Nossa, que legal. Denuncie o canal e esses vídeos. Conteúdo precisa ser abolido das redes. E aí, eu te pergunto, o YouTube vai receber uma enxurrada de denúncia no canal do Goulart. O canal dele vai ser prejudicado. Vai ser prejudicado, sim, com certeza. O YouTube vai dizer que não, mas a gente sabe que vai. Vai. O YouTube é extremamente sensível. Qualquer coisinha fora do normal já derruba já. Normal alguém achar isso ok. A Santíssima Virgem, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, já havia nos avisado: a última investida do demônio será contra a família. Por que você divulgou isso para crianças? E aí, ó, e a outra aqui, ó, denuncia o canal e os vídeos. Esse conteúdo precisa ser abolido das redes, vai ter uma caça a às gente bruxas. passou por isso. Nosso vídeo lá do Bob do Kamaitachi passou por isso. Chegou a pegar restrição de idade nessa época. A gente falou: YouTube é uma música, a música não tem nada demais, não tem nenhuma imagem gráfica. Aí depois de um tempo o YouTube liberou, mas pegou restrição de idade por causa das denúncias.
É ruim, velho. Isso é ruim, é negativo. O destino do demônio será contra a família. Por que você divulgou isso para crianças? Rapaz, foi esse jogo que fez aquela tragédia que tá passando na TV, você é louco. Parabéns, atenda pedido seu imundo, matou a família de 14 anos, jogo de Virgão, deu inspiração para a Virgão de 14 Caraca, anos. Caraca, isso já tem 5 dias, foi antes ainda, ó. Já tinha começado. Tudo perdida. Esse foi o jogo que inspirou o rapaz de 14 a matar... Enfim, vamos lá. Pontos que não fazem o menor sentido e porque a TV Record tá totalmente errada e que isso não tem nada a ver. Primeiro que, o jogo é offline, tá? Não funciona assim, o jogo é totalmente offline, eles não se conheceram no jogo. Single player, né? Eu vi lá o lore do jogo pra vocês verem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, desde os 8, 9 anos, mano. É basicamente você pegar, mano, qualquer jogo de tiro, sei lá, você pega um Free Fire da vida que você atira, e aí teve um menino em, sei lá o que, em algum estado do país que atirou no pai, e falou aqui, ó, mas esse jogo também tem tiro, então quer dizer que ele jogou esse jogo. É isso, porque realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse jogo aqui do Andy e da Lely, os pais supostamente eles venderam os filhos para uma operação de tráfico de órgãos e também para fraudar e receber dinheiro de seguro de vida, tá? Isso não tem nada a ver com o que aconteceu aqui, tá? 2. Os pais no jogo foram mortos com um ritual, né, um sacrifício para carregar um talismã para você ver o futuro, né? Ou seja, também não tem nada a ver. É tudo diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro, o meu vídeo não é um tutorial, ele não ensina, ele literalmente só narra. É só uma gameplay gourmetizada, dublada, bonitinha e tal, e cortadinha bonitinha. Como você vai encontrar vários outros vídeos do Goulart assim. E tal, pra ficar mais curtinho. Que é uma narrativa maravilhosa. Não, eu vou te falar, você vai achar em inglês esse mesmo jogo. Vários, em indiano, em espanhol. Tá ligado? Você vai achar, velho, porque tem demanda pra isso, é um conteúdo interessante de assistir, tá ligado? É isso, assistir, não é replicar. Aqui, eu só faço de uma forma diferente, tá? Eu só narrei a história que já existe, eu não ensino ninguém a fazer nada, tá? Inclusive, no início do vídeo, nos primeiros 3 minutos, eu coloco assim, ó, aviso, a história fictícia a pessoa não deu trabalho nem de abrir o vídeo. Em certas partes. O jogo se sustenta pelo choque ao jogador e à podridão humana. Nenhuma das pessoas que participaram concordam ou enaltecem o que está por vir. E se você não enxerga nada de errado nisso, você é doentio. Saiba separar os dubladores e os personagens. Caraca, é tudo por atuação em prol do entretenimento, né? Ou seja, ficou bem claro que visão além do alcance. As pessoas que participaram, ou seja, e os dubladores, concordam ou enaltecem. Ninguém fala que foi legal, ninguém faz um tutorial falando como que faz, tá? E aí a gente começa todo aquele assunto de, mano, ok, mas será que os jogos incentivam as crianças? Não. Porque se fosse seguir esse raciocínio, mano, então é melhor você tirar o Free Fire, porque tem um montão de gente que se atira nos outros, você morre e atira. Não tinha mais ninguém vivo aí pra contar a história. De todo mundo também, porque, né, mano, lá você atropela pessoas, você rouba coisas, tira, sei lá, o código, porque você atira nas pessoas de graça num exército. E é muito doido esse padrão que eles encontraram de alguma forma, mano. Parece muito que, tipo assim, Porque, mano, 2,8 milhões de pessoas viram o vídeo. E aí teve uma pessoa, um caso... Eu não sei nem se ele viu meu vídeo, inclusive, né? Eu não tenho essa informação, mas aparentemente ele conhecia esse jogo. Então quer dizer que por causa de uma pessoa entre mais de 2 milhões ensinou, fez, pô. Então isso incentiva. Eu não sei que padrão é esse, né? Nossa, vamos brincar de gráfico e matemática e padrões e estatísticas. Vamos fazer qualquer coisa aqui, mano. Olha que legal. Então eu quero brincar também. Então eu vou brincar também. Vamos lá, mano. Eu, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre esse jogo, né? Eu roteirizei, gravei e tal, bonitinho, dublei. E eu amo meus pais. Ou seja, não quer dizer que quem curte esse jogo ama os pais, né? Eu acabei de escovar o dente antes de eu gravar esse vídeo aqui, mano, e eu joguei esse jogo, então eu acho que, né? Esse jogo provavelmente incentiva a galera a escovar o dente. Olha que doido, que maluquice, caralho. Enfim, brincadeiras à parte, mano, é óbvio que isso não faz o menor sentido, porque jogos não influenciam pessoas a fazerem coisas do nada, tá? É muito... Eu poderia fazer a pergunta aqui, eu vou só fazer a pergunta e a gente vai esquecer que eu fiz ela, pode ser? E piadas influenciam? Mais fácil você culpar um jogo, segue o roteiro, né, do que você culpar um abuso, ou um trauma, ou uma negligência dos pais, problemas psicológicos, ou bullying, ou distúrbio mental. É muito mais fácil, né, mano? Porque, né, os pais não vão querer ser culpados nem nada, ou ao redor, o ambiente da pessoa, né? Muito mais fácil. Ah, não, deve ser o jogo, né? Não vai ser culpa de mais ninguém, não. Deve ser só do jogo. E não o menino já tava predisposto a fazer alguma coisa, né? Ou que ele já era doente da cabeça, né? Porque se fosse assim, mano, eu não tô vendo milhões e milhares de pessoas que viram vídeos sobre esse jogo, jogaram esse jogo e estão fazendo besteira, entendeu? Mas é por questão de preguiça, né? Eles só acharam qualquer coisa que não é preguiça. Padrão, tipo, não é preguiça. Isso é direcionado. Esse jogo, então eles devem. Pra mim é malicioso. Ignorar todo o resto, toda a possível e vivência proposital. do cara, toda a lore, né? Da pessoa, todos os anos de talvez trauma, ou bullying, ou negligência, ou qualquer coisa. Como que o menino pegou uma arma tão facilmente assim e conseguiu fazer o que ele fez? Não, vamos colocar a culpa no jogo, porque é muito mais fácil. E por que a mídia também, essa mídia televisiva, tem raiva dos jogos desde lá de trás? Vocês forem atrás aí, vocês vão ver.
numa entrevista aí com o dono da Netflix, ele falou que o maior concorrente da Netflix, à época, né? Hoje realmente a Netflix tem muitos concorrentes, mas à época era o Free Fire. Ou Free Fire não, o Fortnite. Os jogos, né? Fortnite. O Core mesmo, esses tempos atrás, sofreu a mesma coisa que O Core, a mesma coisa. Não, inclusive tem mais um. Vou trazer um aqui que eu tava olhando agora. Já que a gente já tá falando de tudo nesse vídeo, vamos falar do Ben Mendes aqui. Abre um parênteses aí no vídeo. Ben Mendes, na minha opinião, ele errou aí numa briga de trânsito que ele teve. Principalmente quando eu fiquei sabendo que o filho dele estava dentro do carro. Eu acho que quando você é pai, você já... automaticamente você já se acovarda, digamos assim. Você evita conflitos ao máximo quando você se torna pai. Na frente do seu filho, mais ainda, você faz de tudo para não se exaltar, para não entrar em um conflito físico, para não entrar em um conflito verbal. Seu filho bem você deixa a mentalidade do seu filho intacta ali. E aí nessa questão eu acho que o Ben Mendes errou. Eu já vi esse vídeo inteiro. Fiquei muito feliz que demorou um pouquinho, mas ele reconheceu isso, que ele, por estar com o filho dele, principalmente, ele não deveria ter feito isso. E eu achei muito legal do Ben Mendes, mas não é isso que eu quero trazer do Ben Mendes. Eu quero trazer do Ben Mendes. Ben Mendes, me diz aí, qual que é a tua opinião da Globo, mano? Eu apareci na Rede Globo de televisão hoje. Sim, a Globo, como abutre, está rodeando a minha carne. Eu apareci na Rede Globo hoje, mas eu errei. Sim, apareci lá porque errei. Ops. Ah, será que já apareceu antes? Mas é importante lembrar que no final de maio, precisamente no dia 30 de maio, foi publicada uma reportagem na qual eu e a minha equipe fomos agredidos no exercício da profissão do jornalismo. Mas a gente retirou porque, de uma empresa de Belo Horizonte. Chamamos a polícia militar e no final o agressor saiu livremente recebendo um tapinha nas costas. E ele não fala ainda, né, que pra mim a pior parte desse senhor indo embora foi quando ele dá aquele flint assim, tá ligado? Pra cima da repórter. Aquilo ali é assim, é o ápice da bestialidade, na minha opinião. Costas. E a Rede Globo de televisão o sorrisinho não falou campeão. sobre isso. Ah, em nenhum momento, não falou, em nenhum trechinho não dos falou? jornais não acredito. da Rede Nem uma Globo notinha? houve uma menção a Mas esse você é colega de profissão, você é repórter, a Globo mexe com o jornalismo, não tô entendendo. Ah, é porque ele não tá na TV, é porque ele tá na internet. Tudo que o youtuber faz de errado, a TV ela vai assim, velho, como um abutre, ela vai, velho. A gente tem que normalizar que a TV é inimiga das redes sociais e da internet. A TV é inimiga. Que jogar videogame é só mais uma atividade, assim como ouvir música, ou, sei lá, ver filmes, ou séries, ou livros, enfim, é uma forma de mídia, né? E eu não sei por que a galera foca tanto em jogo, sendo que tudo é uma forma de você consumir conteúdo, que inclusive, né, a Record, ela tem novelas, tá? A Record já passou uma novela chamada Chamas da Vida, e que tem estupro e violência. Fala de novela também! Tem estupro? Então, se passou na novela, você tá dizendo que as pessoas podem fazer porque viu? Pode. Cara, já passou uma novela chamada Vidas em Jogo, e que tem abuso de drogas, violência e assassinato. E também uma novela chamada Gênesis, que tem violência, envolvimento público e muito mais coisas horríveis, né? E ninguém fez nada disso, né? Porque esse argumento não funciona. E vamos combinar, né? Proíbe a Bíblia também, né? Porque na Bíblia cada tem história, tanto cada de babado. Sim, então essas novelas estariam incentivando esses comportamentos não ou legais, coloca a né? restrição mais 18 na Bíblia. Eu assim, queria ver se a Record ia ficar feliz. Caraca. É do Bispo de Macedo, né, Record ou não? Eu não sei se é de Macedo. Eu não sei qual é um pastor, sei lá. Não é de Macedo não, né? É um pastor. Deve ser. Mas, pô, é isso aí, velho. Levanta a bandeira aí, galera. Mais 18 na Bíblia. Meu filho não pode ler essas histórias assim, cara. Tá? Tanto as novelas da Record quanto o meu vídeo, eles representam uma história, tá? É uma história contada, uma história que tá ali. Eu estou narrando a história, eles estão passando a história. Não é nenhuma apologia a nada, não é nenhum incentivo, não tem tutorial nenhum. Resumidamente, quer dizer que eu não posso levar meu filho pra um cume, amarrar ele na árvore, proibir o carro porque alguém atropelou. Não tem uma história dessa? Acho que é até mais distante que isso, porque o jogo em si irmão matando irmão? Não incentiva. Já começa assim, meio de você matar alguém ou causar mal a alguma outra pessoa. Eu acho que é até mais distante que isso, entendeu? Mas como eu falei, cara, o certo não é culpar o jogo que não tem a menor culpa, ou culpar o vídeo
que não tem a menor culpa, que não faz o menor sentido você fazer isso, mano. Porque se fosse assim, vamos proibir qualquer mídia que tenha algum tipo de coisa errada, porque a galera vai ver e vai ficar cegamente com vontade de fazer aquilo, né? Porque é assim que funciona. Vamos proibir Game of Thrones, né? Inclusive em Game of Thrones também tem assassinato de pais e tem incesto. Que doideira, né, mano? Melhor a gente tirar, porque vai que alguém vê isso aqui e fica com vontade de... Até desculpa dizer isso, cara, mas o menino que cometeu essa parada, ele é doente, mano. Ele é doente, ele não é bem na cabeça, eu não sei se ele sofreu, um negócio que ele é assim, ou algum trauma, alguma negligência, qualquer coisa, porque ninguém em sã consciência saudável faria isso. E é isso que as pessoas têm que estudar, mano, porque senão é muito fácil culpar o jogo, caralho. Aí pronto, você não tá resolvendo nada, você só tá mascarando um problema real, tá ligado? Você só tá deixando de lado um negócio real, porque você acha que você achou um padrão, que não tem nada a ver. Então, agora eu sou Mas é o que vende? O que dá pra fazer? O que dá notícia? É possível fazer algo, porque eles não usaram meu nome, né? Não tem meu nome, não tem minha imagem, mas eles pegaram um vídeo meu. Aqui não tem o quê, cara? Tem só foto meu, lá, pô. né? E eles mudaram o contexto totalmente, falando que é um tutorial de assassinar pais. Tiraram totalmente de contexto, mudaram toda a interpretação. E a galera tá indo nos meus comentários atacarem o meu vídeo. Um monte de pai desavisado Tava que agora acha que o Goulart fez um tutorial de alguma coisa, o que não faz sentido algum. Então, assim, eu estou já com o advogado, vou ver o que dá pra fazer. Vou ver se dá pra entrar com uma ação, ou se dá pra pedir pra eles explicarem isso melhor numa outra, ou uns dois. Mas demora, né? Eu acho que o do Core até hoje não resolveu, né? Isso aconteceu ontem de noite, e eu estou gravando esse vídeo hoje, agora de tarde, tá? Então eu vou dar uma estudada aqui que dá pra fazer. Mas é claro que não vai ficar assim, eu vou fazer alguma coisa. Eu também agradeço a galera que comentou sobre isso no Twitter, sobre isso na própria reportagem, enfim, nesse vídeo aqui também, se puderem comentar, mano, sobre essa parada, né? Pra adicionarem argumentos ou até pesquisas, mostrarem um montão de coisa, qualquer coisa que sustentem o que eu tô falando aqui. Porque muita galera só tende a acreditar em TV cegamente, porque acha que TV nunca vai errar. Aqui, ó, errou. Você que tá vendo esse vídeo, você não faz ideia da quantidade de gente, né? Se alguém falar alguma coisa, tipo, errado, você fala, ó, não, aqui, ó. E eu também não tô aqui pra defender o jogo, não, tá? O jogo é horrível em questão de história, né? Tipo assim, em questão de, mano, é muito pesado, é tipo... É desconfortável. É terror. Tá? Ah, Gomas, por que você fez um vídeo sobre isso então? Porque eu gosto de fazer as pessoas sentirem, basicamente isso. É da mesma forma que você vê um filme de terror e sente medo, ou um filme triste e sente tristeza, você chora, que são sentimentos ruins, mas você curte experienciar esse sentimento no filme, né? Você vai ver um filme de terror sabendo que vai Quando tem as comigo, reportagens que falam sobre assassinato, sangue, não sei o que, não tá então, todo mundo lá assistindo. Uma obra ali e tal, um negócio fictício. Inclusive, antigamente tinha mais... De jornalzinho que mais pingava receio sangue. de falar sobre pessoas que tiraram a própria. Uhum. Hoje em dia eu tô vendo que tá cada vez mais liberando falam sobre métodos da própria mídia. Sim. Fala sobre o método, como que fez, quando que fez, onde que fez, carta de despedida, sabe? Cada vez mais. Mórbido. E isso não é legal. Esse tipo de acontecimento assim, a gente não deve divulgar essas coisas, pra tá não ligado? Incentivar. Pra não incentivar. Isso aí, pra mim, real incentiva. Sim. Real incentiva. Que é nesse mesmo caso. Você divulgar um método real que não é pra péssimo. incentivar ninguém. É só pra você curtir esse momento ali durante algumas horas, se desprender um pouquinho da realidade e tal. E se emergir numa história diferente, algo diferente, fazer você sentir coisas, medo, tristeza, felicidade. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? Enfim, compartilhe esse vídeo ou não, ou se você quiser fazer um vídeo sobre isso, comentar em algum lugar, pode fazer também. Usar qualquer coisa desse vídeo aqui, mano, pela corte. É um saco. Pode usar pro seu vídeo também, fica à vontade. Você não tá esperando. Sua proporção, você brincar, ainda vai ser um pouco maior do que a nossa, mas a nossa foi na proporção que atingiu as famílias, então se o seu filho fez alguma coisa errada, foi ou culpa dos pais, uma negligência, ou ele já tava fudido da cabeça, algum trauma. Eu acredito mais na segunda etapa. Coisa, mano, que o último do último seria videogame, de verdade. E eu sei que é muito mais fácil, talvez, admitir culpa que os pais foram negligentes, né, e só colocar, tipo, vamos colocar a culpa desse jogo aqui, porque é mais fácil pra gente distanciar a culpa da gente, tá? Mas, enfim, foda-se, eu não ligo mais, eu não sei porque eu tô dando dica pros pais, mano, vocês se viram aí, tá? É isso o vídeo, obrigado pelo suporte e é nóis, falou. Não sei, ninguém tá falando sobre as armas, né, velho? Ninguém tá falando sobre as armas. Como que ele teve acesso tão fácil à arma, cara? Como? Tá ligado? Ninguém tá falando sobre isso. Triste, porque é desnecessário tudo isso. É mais conversa, é mais suporte emocional para as crianças, é mais um suporte na saúde. Isso, é do Edir Macedo mesmo, a Record. Uhum. Record é da Edir Macedo. Edir Macedo, bancada evangélica, bancada direita. Não vamos falar sobre a arma, vamos falar sobre o jogo. É mais claro do que isso. Só 2 dias.